Joel capítulo 2, versículos 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor: Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. Meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Feche seus olhos. Obrigado, Pai, por mais esse momento, por mais esse segundo culto. Hoje tivemos às 17 horas a casa cheia, e agora mais uma vez os teus servos e servas comparecem agora para te servir, para te louvar, e esse novo grupo que está aqui para ouvir a tua palavra. Nós pedimos a tua bênção agora sobre a dispensação da tua palavra, sabendo que o teu Espírito usará cada palavra proferida aqui, como o teu Espírito já usa a tua palavra, que é viva e eficaz e poderosa, para tratar com os nossos corações e trazer-nos de fato, ó Pai, trazer-nos aquilo que precisamos para que a nossa vida em Ti, para que a nossa vida contigo possa avançar. Ajuda-nos a entendermos a Tua palavra, para que possamos viver segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, nós estamos como igreja no ano de 2026, com o tema Em Busca do Alvo, e foi pregado no dia 31, que o alvo maior, o alvo excelente, o principal alvo das nossas vidas é o Senhor Jesus, e que muitos, graças a Deus aí, ou quero crer que todos que estão aqui nessa noite, já fizeram a sua entrega de vida a Ele, por isso já podem dizer que este alvo, que é Jesus, já está aí habitando no seu coração, e você pode viver a sua vontade, pode viver segundo a sua palavra, porque Ele é para você o alvo principal. Sermos aqueles que imitam o Senhor, porque o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nós podemos imitar ao Senhor, e queremos de fato, como o apóstolo Paulo também ensinou, não que eu já tenha alcançado, ele ainda estava buscando isso, mas ele tinha em mente buscar a estatura de varão perfeito. E quem é o varão perfeito? O único perfeito é Jesus. Por isso que Jesus é o alvo principal. Nele nós nos inspiramos, nele nós vivemos, por ele nos movemos, e para ele nós viveremos. Amém? Então ele é o nosso alvo. Agora, dentro da nossa vida, temos alvos que a gente estabelece, objetivos, áreas específicas que nós queremos alcançar. Por exemplo, a quarta da cura é um alvo desta igreja, que o Senhor manifeste curas neste lugar, através da vida dos irmãos que estão aqui, e que o Senhor, como Ele diz na sua palavra, que Ele daria essa autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. É uma área, é um alvo desta igreja, que realmente o Senhor seja louvado através das suas maravilhas, feitas, realizadas no poder do nome de Jesus, não por causa de mim, por causa de algum irmão aqui em especial, ou por causa da igreja local, esse local, não, mas porque o Senhor está neste lugar. Então temos esse alvo, e eu estou trazendo um alvo, que também é para mim e para você. Dentro da busca do alvo, ou da busca de um alvo, o Senhor colocou no meu coração para trazer a mensagem neste dia, e esse já é o segundo culto, falarmos sobre a restituição. Então nós temos como alvo buscarmos no Senhor, do Senhor, pelo Senhor, a restituição. E foi o que nós lemos aqui em Joel capítulo 2, versículos 25 e 26. O 26 fala sobre a restituição, e o 25 fala por que era necessário a restituição. Olha lá a parte inicial do versículo 25. Ele diz: o Senhor,
Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Então eles precisavam de restituição, porque eles tinham passado por um momento, por um período de destruição, completa destruição. Só que no final do versículo 25 tem uma declaração de Deus que deixa a gente um pouco intrigado. Depois que ele fala do gafanhoto peregrino, devastador, devorador, cortador, ele diz: o meu grande exército que enviei contra vocês. Aí você pode perguntar agora, e quando eu li talvez você percebeu isso, então você pode perguntar agora: mas pastor, por que Deus faria isso? Olha, antes de qualquer coisa, tem algumas situações na nossa vida que nós buscamos a restituição, e Deus, pela sua graça, amor, misericórdia, porque Ele quer nos abençoar, Ele restitui mesmo, mas nós perdemos por culpa nossa. Aqui, essa devastação que Deus autorizou, porque Ele disse que Ele que tinha enviado aquele exército de gafanhotos, foi por causa da infidelidade de Judá. E eu sei que na nossa caminhada, mesmo que eu não tenha buscado por aqui, a gente vê claramente que o povo tinha buscado por isso. Mas mesmo que eu não tenha buscado por perda nenhuma, mesmo que eu seja atento, mesmo assim, automaticamente, na nossa caminhada, nós perdemos algo. Sempre há algo na nossa vida que nós perdemos um dia. Tem gente que vai dizer: eu já perdi tempo, eu já perdi até a minha alegria, eu já perdi a minha saúde. Outros estão vivendo um tempo que não sonham mais, porque perderam totalmente objetivos, planos, em várias áreas da sua vida. Gente que não acredita mais no casamento: eu não vou casar nunca mais. Enfim, perdem seus sonhos. Pessoas que perderam seus recursos. Isso é algo natural da vida. Nós não podemos nos conformar com essas perdas. O nosso papel é buscar em Deus a restauração ou a restituição plena. Mas se identificarmos que a perda foi por culpa nossa, nós precisamos corrigir isso. Porque mesmo que o Senhor restitua, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, se nós não andarmos de fato, corretamente, com equidade, nós vamos perder de novo. E é por isso que tem gente que está toda hora em altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Nós precisamos focar no Senhor agora. E hoje, além de falar da restituição que nós vamos clamar, nós vamos pedir, nós também sairemos daqui com um objetivo, um alvo. Senhor, quando o Senhor restituir, eu, por causa de mim, não será perdido mais, porque eu vou cuidar, porque eu vou fazer com vontade, porque eu vou realizar com vontade. Isso são várias áreas da nossa vida, incluindo a igreja, porque muitas pessoas desistem da vida cristã, ou de atuarem na vida cristã, e hoje o Senhor Ele está disposto a restituir isso também, mas você deve fazer o compromisso de não perder mais. Eu quero destacar esse cenário de Joel capítulo 2, porque era uma crise nacional profunda em Judá. Por causa da devastação desta praga de gafanhotos, que ainda acompanhou-se de seca, colapso econômico aconteceu. Destruiu-se as plantações, afetou o culto do templo, porque já não havia mais ofertas sendo levadas, e houve um desespero. Isso trouxe um desespero espiritual. Joel, ele interpreta esta tragédia como um tempo de correção. Pelo versículo 25, Deus está falando que foi um período de correção. Mas nós já vemos no 26 a esperança, porque Deus trata no versículo 26 da restauração, que Ele restauraria, que Ele restituiria. E agora, o que cabe a Judá, ou coube a Judá, porque já passou, né? Está no passado. Era andar fielmente, diligentemente, no centro da vontade de Deus. E eu e você, ao perceber agora, porque o Espírito Santo de Deus fala, viu? Está falando com você, tenho certeza.
que Ele está mostrando para você, que você já perdeu aí, ó, hoje Ele pode restituir, Ele quer restituir, mas Ele quer que você trate isso com responsabilidade. Primeiramente, foi claro que Deus colocou no meu coração, trazer sobre nós. Eu também, essa palavra, ó, me pegou lá, me trouxe isso em mente. Eu preciso tratar melhor e com responsabilidade as coisas que Deus um dia me confiou. Aí se você não está nesse problema de restituição, nossa, minha vida está, pastor, está tudo bem, então cuide também. Trate com zelo tudo o que Deus te dá. Não dá para eu ficar falando de cada área, de cada coisa, destacando aqui, porque eu quero falar das 4 áreas da restituição que o Senhor deseja fazer na nossa vida, e não daria tempo da gente falar de coisas menores. Mas vamos lá. A primeira restituição que nós devemos buscar no Senhor é a restituição espiritual. Ah, por quê, pastor? Eu coloquei espiritual, emocional, física e material. Por que espiritual? Porque para mim, assim, é inegociável a questão de que não, a pessoa pode estar bem emocionalmente, mesmo que ela não esteja bem com Deus. Não existe. Sabe por quê? O princípio de todas as áreas da nossa vida, andando de fato, de maneira satisfatória, de maneira pela qual a gente possa dizer assim, ó, meu Deus, que bênção, quantas bênçãos o Senhor tem me dado. É porque tudo começa na vida espiritual. Há um princípio na palavra que eu não posso esquecer, e nem você. O principal objetivo meu e seu é andarmos em paz com Deus. Então, se estamos andando em paz com Deus, significa que temos uma vida espiritual, responsável, que nós somos competentes em buscarmos a Deus. Competente aqui não é porque você é melhor, maior, mas porque você realmente busca com êxito isso. Busca a Deus, busca a sua palavra e anda segundo a sua palavra. Aí você tem paz com Deus. Se você hoje percebe que áreas da sua vida espiritual estão aí abaladas, por exemplo, algum tipo de pecado, alguma coisa que você hoje, ultimamente, tem feito e tem abalado a sua vida espiritual, o Senhor quer restituir. E nós temos aqui um exemplo muito, muito conhecido de restituição ou de restauração espiritual que aconteceu na vida de Davi. Abra sua Bíblia aí em Salmo 51, 12, ou acompanhe ali o que o salmista disse ao Senhor. Olha só, Salmo 51, 12, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Olha como estava se sentindo Davi, triste. Sabe como estava se sentindo Davi? Como se ele não tivesse mais salvação, porque ele fala, devolve a alegria da tua salvação. Se ele deixou perder a alegria, ele deixou perder o principal, ele já não se sentia nem mais salvo. Uma vez uma pessoa falou para mim, sabe por que eu tenho medo da morte? A gente cantou o contrário, né? Sabe por que eu tenho medo da morte? Eu falei, por quê? Porque eu não tenho certeza da salvação. Eu falei, então você tem que ter medo da morte mesmo. Nós precisamos ter certeza da salvação, porque ela é em Cristo. Aqui esse cenário de Salmo 51 é a descrição ali, logo após o pecado de Davi com Batseba, que ele também promove o assassinato de Urias. Ele foi confrontado pelo profeta Natã, conforme vemos lá em 2 Samuel, nos capítulos 11 e 12, e diante da exposição, quando o seu pecado foi exposto, Davi não fez como muitos fazem. Ele não tentou se justificar. Quando Davi foi confrontado do seu pecado, ele reconheceu a sua culpa diante de Deus. E aí houve um arrependimento verdadeiro. E por causa disso, ele declara o versículo 12, dizendo, agora Senhor, pensando na restauração da comunhão dele para com Deus, ele diz, Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, se
alguém aqui tem levado uma vida dissoluta, uma vida irresponsável, fazendo coisas erradas, pecando e não se arrependi, mas volta a fazer de novo, cuidado, você precisa melhorar aí a sua vida espiritual, porque o segredo de Davi, que depois torna-se e é conhecido até hoje, um homem segundo o coração de Deus, foi, primeiro, ele não tentou justificar-se, ele arrepende-se, diante de Deus ali, diante do profeta Natã, ele arrepende-se, e ele já busca imediatamente a comunhão com Deus novamente, ele busca a restituição, a restauração da sua comunhão com Deus. Hoje, nos nossos dias também, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos abandonar práticas, para que nós alcancemos misericórdia, porque não precisa abrir, mas Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim, que aquele que se arrepende, confessa o seu pecado, e abandona a prática, alcança misericórdia. Por isso que não dá para ficar com aquela coisa, sabe? Tem gente que para justificar que vive uma vida de pecado, fica usando fora de contexto, aquele versículo que diz assim, são palavras de Jesus inclusive, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Você vai ficar vivendo até quando disso? Ou por isso? Ou por pensamentos limitados assim? Você não pode se limitar mais na presença de Deus, como Davi não queria viver uma vida limitada espiritualmente falando, pelo contrário, ele queria uma vida restaurada, alegria espiritual restaurada, ele busca rapidamente o conserto com Deus e a comunhão com Deus. Então, se você tem vivido uma vida de pecado, você está longe da comunhão com Deus, porque o Senhor diz assim, o que faz separação entre mim e vós, são as vossas transgressões. Ah, mas isso é Antigo Testamento, nós estamos na graça. Irmãos, a graça, até porque ela é de graça, ela tem que nos constranger a sermos melhores do que os irmãos lá do Antigo Testamento. E dessa forma, não perdeu efeito nenhum os textos em que o Senhor, o próprio Deus, chamava a atenção do seu povo, porque se hoje nós somos o novo Israel de Deus, a Bíblia declara isso no Novo Testamento, então nós somos o povo que precisamos andar pautados na santidade, na lealdade, no respeito, no temor a Deus, como o povo de Israel da antiga aliança andava. Nós temos que ser melhores, no sentido não de bons, mas no sentido de melhores, porque nós ainda temos a ação poderosa do Espírito Santo, que habita em nós, que não habitava neles ainda, porque o Espírito Santo não tinha sido dado. É muito importante que nós tenhamos em mente Apocalipse capítulo 2, lá pelos versículos 4, 5, em que é feita ali a declaração do Senhor Jesus para que a igreja voltasse para o primeiro amor. Restituição espiritual é quando nós voltamos a ter fome de Deus, fome da sua palavra, e o nosso alvo agora deve ser buscar mais e mais ao Senhor, uma vida abundante no Senhor, porque João 10:10 diz assim, o ladrão vem apenas para furtar ou roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou em abundância. O Senhor Jesus prometeu para nós uma vida abundante. Então, olha por que Davi, já vou parar de falar daqui a pouquinho sobre restauração espiritual. Por que Davi ressalta a alegria da salvação? Porque não há como conciliar uma vida espiritual de verdade, pautada nas verdades da palavra, em Deus, em Jesus, no seu Espírito, e falar assim, eu sou triste. Então é um outro ponto que você precisa pensar agora, além de pecado. Se você vive uma vida de tristeza, a salvação, a alegria dela não deve ser arrebatada do nosso coração, diz a palavra. E o salmista aqui, Davi, como rei, ele se preocupa em que a alegria fosse devolvida.
Ele estava triste por causa do pecado. Qualquer tipo de ação, qualquer tipo de coisa que assole o nosso coração e nos deixe triste, ao ponto de arrebatar a alegria da salvação, já é um motivo de você pedir restituição espiritual, restauração espiritual. A outra restituição ou restauração é a emocional. Salmo 147, versículo 3, diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Pelo fato de falar do coração e falar quebrantado, a gente já pode pensar aqui na questão emocional. Nessa história escrita do Salmo 147, os estudiosos dizem que o pano de fundo mais aceito é o período pós-exílio babilônico, que é quando eles voltam, eles retornam à sua terra e percebem que Jerusalém está totalmente destruída. O povo naquele momento, depois acontecem os processos de reconstrução, através de Neemias, de Esdras, mas quando eles chegam e encontram a cidade daquela maneira, eles ainda sofreram. Por quê? Eles já vieram marcados pelo exílio. Olha, tudo isso tem a ver com o emocional, né? Marcados pelo exílio. Ainda chega e encontra a cidade em ruínas. E eles então expressam aqui, pelo Salmo 147, no versículo 3, que a esperança deles estava na restauração do Senhor, porque só Ele cura os de coração quebrantado e só Ele cuida das suas feridas. Irmãos, perdas, e são as mais diversas que a gente tem na nossa vida, podem realmente atingir o nosso emocional. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. O corpo é o físico, volta para o pó quando morre. A alma, a psique, as coisas que nós temos na mente, aquilo que nós guardamos, a Bíblia usa muito esse termo, no nosso coração. E temos o espírito. Esse sim é o que volta a Deus, que o deu. Aqueles, claro, que estão em Cristo, que já se converteram, que já andam com Cristo, voltam para o Senhor, o seu espírito volta para Deus. E assim, nós vemos que a gente tem áreas muito, muito pontuais para a gente cuidar. O emocional é algo que cada um pensa de um jeito. Para algumas pessoas, uma xícara quebrar não é nada, mas para outras, uma xícara quebrada já traz assim uma tristeza muito profunda. E são coisas que às vezes as pessoas não cuidam mais. Tem casos aqui até que quando a gente sabe na igreja, fala, procura até um profissional. Mas eu sei que além do profissional, a palavra de Deus nos ensina e declara que o Senhor é aquele que nos cura. Amém? Você crê? Então é isso que nós vamos clamar hoje, por essa restituição emocional. Aqui nós sabemos do sofrimento desse povo, o motivo pelo qual o emocional deles ficou abalado. Mas há hoje na igreja pessoas com feridas invisíveis, pessoas que têm seus sonhos já frustrados, pessoas que já se decepcionaram com muitas coisas, pessoas que trazem traumas de muito tempo e que ainda estão amarradas às perdas. Por isso falar de restituição é também dizer assim, nós vamos clamar restituição ao Senhor, para que daqui para frente Ele devolva aquilo que nós perdemos, mas nós não podemos ficar lembrando daquilo que perdemos, porque senão o novo que vai chegar não vai ter significado para nós. Não adianta você clamar restituição ao Senhor, se você ainda vai ficar chorando pelas perdas. Olha o que aconteceu com Noemi. Lá em Ruth, no capítulo 1, lá pelo versículo 20, nós vemos a chegada dela, e as pessoas nem a reconheceram direito. Ela também já chegou alto, se intitulando, meu nome já não é mais Noemi, é Mara,
porque eu me tornei uma pessoa amarga. O significado de Mara é isso, amarga por aquilo que aconteceu na minha vida. Ela perdeu o esposo, os 2 filhos, mas ela vem com Ruth, a nora, que também era viúva. E elas chegam de volta para Belém de Judá, chegam em Belém de Judá. E a maneira como Noemi chega, tem só um termo para usar aqui: ela chega vazia. Ela chega totalmente esvaziada, diminuída, triste, oprimida. Mas o que ela ainda não sabia, e nós já sabemos, porque está na palavra, e se aconteceu com Noemi, vai acontecer na sua vida também. Deus já tinha reservado para ela a restituição. Ruth então entra no cenário, casa-se com Boaz, a vida de Ruth é restaurada e por consequência Noemi também é restaurada também. Noemi também é restaurada. Você talvez hoje seja Noemi nesta noite, mas se você tem a graça de dizer assim, ó, eu sou Ruth, porque Deus já me restituiu, Deus já trabalhou no meu coração, Deus já trouxe coisas novas para mim, então seja Ruth na vida de outras Noemis que vão precisar de você. Seja um homem que encoraje outros homens que estão passando por algo, emocionalmente falando, que você já passou e você teve a vitória do Senhor, Deus te abençoou, você venceu e hoje você é um outro homem nessa área. Ajude os homens que você entender que estão vivendo aquilo que você já viveu, levanta-os. A mesma coisa mulheres, a mesma coisa os jovens, a mesma coisa todos aí. É interessante a gente ver criança, uma ajudando a outra. Quando uma cai e ela levanta, ela já passou por aquilo, mas ela tem algo assim voluntário de ir lá e ajudar. Você também precisa ajudar. E eu quero dizer ainda que o nosso alvo não é mais vivermos prisioneiros no passado, porque Isaías capítulo 61, versículo 3, estou falando de restituição emocional ainda, então nós não podemos ficarmos presos no passado. E Isaías 61, 3 diz assim: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Então, para todos que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas. Olha aí como Deus, Ele cuida bem do seu povo, como Deus cuida bem do nosso emocional, porque Ele vai dizendo assim: eu vou restituindo, eu vou mudando a sua sorte, para que você seja alguém diferente, e você deve ser chamado carvalho de justiça, plantio do Senhor, para que a manifestação da glória de Deus passe por você e atinja as outras pessoas também. Isso é restituição. Já não é mais só para mim, não é só para mim, não é para o meu ego, não é para me inchar, para eu pensar que eu sou melhor que alguém, porque eu não sou, mas é para que eu realmente experimente a manifestação do Senhor. A outra restituição é a física, e vocês perceberam que a gente está falando bastante na nossa igreja sobre isso, porque é a cura. Em Jeremias capítulo 30, versículo 17, Deus fala assim: farei cicatrizar o seu ferimento, eu curarei as suas feridas, declara o Senhor, porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Sim, eles estavam no cativeiro, e Deus, Ele usa Jeremias para falar ao povo, e isso às vezes até aumentava um pouco a angústia deles. Uma das questões foi porque Deus não autorizou Jeremias falar sobre o fim, sobre a data final do cativeiro. Então eles estavam vivendo num cativeiro com uma duração indeterminada. Mas mesmo assim, por esse texto que nós acabamos de ler, Deus está dizendo para eles: não importa onde vocês estão,
como vocês estão agora. Eu estarei com vocês. Eu prepararei um futuro de restauração. Mas enquanto isso não acontecer, porque eles estavam debaixo de um juízo de Deus, não é o fim da história, porque Deus promete curar e reconstruir o seu povo e dar-lhe saúde física, inclusive enquanto eles estivessem no cativeiro. O que isso tem a ver comigo e com você hoje? Não tem ninguém preso aqui. Mas nós às vezes estamos passando por uma situação aguda de enfermidade, de doença, que isso nos prende. Isso é o nosso cativeiro hoje. Mas Deus está dizendo que Ele vai nos dar a saúde. Ele vai nos libertar. Deus, Ele não mudou. Deus, Ele curava o físico das doenças, porque o reino de Deus, Ele alcança o homem por completo. Lá em Marcos capítulo 5, no versículo 34, a mulher do fluxo de sangue, ela foi restaurada, ela foi curada, melhor dizendo, ela foi curada e automaticamente restaurada a sua vida social. Porque todo leproso e a mulher naqueles dias era considerado impuros, e ela estava naqueles dias, todos os dias. Então ninguém chegava perto dela e ela perto de ninguém. Mas a cura do Senhor Jesus na vida daquela mulher restituiu o seu físico, porque ela saiu de lá curada, mas também restituiu a vida dela de novo. Por isso que nosso alvo nesses dias, especialmente nas quartas-feiras, tem sido sobre buscarmos essa promessa de saúde, buscarmos essa promessa de que o Senhor Deus, pelo seu poder, pode nos curar. Olha o que diz Isaías 53, 5. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que estava sobre Ele nos trouxe a paz, e pelas suas feridas fomos curados. Restituição física também. E eu deixei por último a restituição material. Porque quando nós estamos bem com Deus, espiritualmente falando, que é a restauração espiritual, quando nós estamos com o emocional controlado, porque tá tudo em segmento aqui. E quando nós já vemos o Senhor manifestando o seu poder na nossa vida, na nossa saúde, tem até um ditado por aí, não sei o que, acho que é saúde e paz, porque o resto a gente corre atrás, não é? Mais ou menos assim. Então, eu deixei o material por último, porque você realmente precisa estar restaurado no interior, restaurado espiritualmente falando, restaurado na mente, restaurado no físico, restituído, e aí Deus completa a obra. Olha o que Jó 42, 10, a parte B do versículo diz: o Senhor o tornou novamente próspero, e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha. A maravilha de andarmos com Deus, de servirmos a Deus, é que quando a prova é cumprida, quando a prova cumpre o seu propósito, cumpre o propósito de Deus na nossa vida, o nosso coração é tratado, e aí vem a restauração que excede qualquer perda, vem a restituição que excede qualquer coisa que a gente tenha perdido. No caso da mensagem de hoje, claro, eu tenho que falar da restauração ou da restituição material também, porque Jó, ele teve perdas profundas, perdas assim, irreparáveis, família, saúde e bens, mas quando Deus restaura o coração de Jó, por isso que é importante a restituição espiritual, a emocional. Quando Jó, ele tem o seu coração restaurado por Deus, aí Deus organiza toda a vida dele. E a palavra diz aqui, como nós já acabamos de ler, que Deus lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você pense em tudo que foi falado até aqui, pense na sua vida também. Porque Joel capítulo 2, versículo 26, no final, a última parte do versículo diz: nunca mais
o meu povo será humilhado. Nós estamos sim vivendo num mundo terrível. Nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno, ele está morto nas coisas do maligno. Nós estamos vivendo num mundo de pessoas cruéis, parecido com o povo que estava no cativeiro, e Jeremias não podia dizer para eles: vocês vão sair daqui. Mas Deus disse para eles: aí onde vocês estão, eu vou operar e vou curar vocês. Eu vou dar saúde para vocês. Então, de tudo que você tem buscado do Senhor nesse tempo, qualquer área que seja, essa palavra é para mim, é para você nessa noite, para que o Senhor venha restituir, para que o Senhor venha dar graça, para que o Senhor venha com a sua misericórdia, com o seu poder, e nos ajude.